Boa noite, amigos do Canelada. O Corinthians respira nos acréscimos. O Corinthians consegue aquele gol que pode ser o gol salvador do time na Copa do Brasil. Nos últimos minutos, Gustavo Henrique deu alívio. Um alívio pequeno para a torcida corintiana contra o Juventude. Se esse jogo acaba 2-0, o Corinthians estava praticamente eliminado para o jogo de volta. O Corinthians iria numa crise ainda maior para o jogo contra o Flamengo no fim de semana em Itaquera, mas Gustavo Henrique dá um respiro para o torcedor corintiano. Um jogo que, ao contrário de muitos que a gente fala aqui, tiveram chances para os dois lados. Teve jogo hoje lá em Caxias do Sul. O Juventude, assim como o Corinthians conseguiu um respiro, um alívio no fim do jogo, o Juventude sabe que esse gol no fim pode custar caro. O Juventude chegou ao 2-0, um placar que seria bem difícil de ser revertido em São Paulo, e o Corinthians segue vivo na Copa do Brasil, mas claro, com aquela dúvida, né? Flávio Prado, Fábio Piperno, velho Vamp tá chegando já, com aquela dúvida. Será que o Corinthians vai focar no Brasileirão? Vai focar no Brasileiro para fugir do rebaixamento? Será que o Corinthians não vai até poupar no Brasileiro pensando numa classificação na Copa do Brasil? Eu acho, e tenho quase certeza, que a prioridade vai ser o Campeonato Brasileiro. Ele chegou aliviado. Ele respirou no final do jogo. Eu percebo na expressão dele, caminhando pro nosso estúdio, como ele tá sem aquele peso nas costas. Tá achando que isso aqui é Circo de Solé, né? Que foi? Mas você já vai me atacar. Você acabou de chegar. Eu tento te receber calorosamente como um amigo que te sente aliviado por esse gol no final e você me chama de palhaço. Não, falei Circo de Solé. Boa noite, Flávio. Boa noite, Ivan. Boa noite, velho. Você Ivan. tá no Circo de Solé, né? Não, mas você só deu boa noite pro Flávio e pro Piperno? E boa noite, Chico, também. Eu boa não noite mereço um boa noite. Fala, velho Vamp. Esse gol deu um alívio pro corintiano, poderia ter sido pior, né? Se vem com 2, não quer dizer que também seja fácil, né? Você vê que o ataque do Corinthians chegou aí contratações, mas o ataque do Corinthians é o terceiro pior ataque do brasileiro. Não marca, né? No primeiro tempo ali, o Pedro Henrique, ele brinca ali, judia da bola. O Pedro Henrique, Romero e o Alberto, né? Aí tem que ter uma paciência muito grande para um time que está ali na zona de rebaixamento do brasileiro, precisa ganhar jogos para poder sair, né? Chegou agora o espanhol lá. E estreou o venezuelano também, que eu acho que fez até uma boa partida. O problema do Corinthians é que os laterais não sabem marcar, o Mateuzinho marca muito mal, o Bidu então nem se fala. Né? E o Juventude ganha mais um jogo do Corinthians. São 3 jogos na temporada, 2 vitórias e um empate. Mas você sempre elogiou o Yuri Alberto. Já tá desistindo, então? Não, mas ele tá quebrando a bola, ele tá danadinho mesmo. Tem hora que não dá, né? Tem hora que não dá pra esconder. E ainda assim é o melhor atacante do Corinthians. Tá bom, ainda assim é o melhor, mas é o mais caro disparadamente também. É o mais caro, por isso, é o mais caro. Aí você vê o Romero, capitão do Corinthians, Pedro Henrique, pelo amor de Deus. Os caras quebrou a bola hoje no primeiro tempo. Judiado dela, viu? Perde as esperanças, velho Vamp. Só um minuto. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan, porque o jogo atrasou muito por causa da queda de luz lá em Caxias do Sul. Um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Você vê assim, o zagueiro ali, dentro do possível, tem uma qualidade. Agora o lateral do Corinthians e o ataque é danado. É tenebroso. Então, se o ataque é tenebroso, vai ser difícil reverter o resultado. Você pega assim, ó, o Garro, o Coronado, são jogadores lúcidos, né? Você tem o Ranieri ali, o Alex Santana que machucou, né? Tem ali o Bidon. Mas quando chega lá na frente, aí que é a hora de você decidir, aí os 3 quebram a bola. Hoje mesmo teve um contra-ataque 3 contra 1. Aí no pé do Pedro Henrique, pelo amor de Deus, ele não levanta a cabeça. Com 2 minutos de jogo, ele tomou um cartão amarelo, ele deu uma voadora. Nem o zagueiro fez isso. Lá atrás dá pra segurar. Aí uma hora vai estourar no Hugo Neneca, né? Que mais uma vez no primeiro tempo pegou tudo.
em 2 oportunidades. Mas aí olhar para o Campeonato Brasileiro. O Criciúma ganhou ontem, o Juventude, me parece, com esse time aí com o Jair Ventura, me parece que não vai brigar para cair, não. Viu? O Juventude tem 6 ou 7 pontos a mais do que o Corinthians com jogos a menos. E é muito forte em casa. O próprio Criciúma. E o Juventude em casa, o campo bom, tava um tapetão hoje. Me parece que essa equipe não vai brigar para cair, não. Mas então eu fico meio surpreso, porque a gente fez um evento hoje que você cravou, não vai cair. Aí o seu discurso aqui ele muda, você já tá falando que vai ser bem difícil. O Flamengo vai ser campeão. O que foi? Não precisa me agredir. Cravo, então. Eu tô só te questionando. questionando. Campeão brasileiro é o Flamengo. Se tudo que eu falo é verdade, então o Flamengo é campeão. Eu tô apenas questionando. Vai brigar até as últimas rodadas para não cair. E você acha que não vai cair? Sempre falei isso desde o começo, desde quando começou a primeira rodada do Brasileiro. Qual é a perspectiva do Corinthians no Campeonato Nacional? Brigar para não cair. E você acha que não cai mesmo, Vamp? Eu acho que não cai. Vai brigar, vai até as últimas rodadas ali. Vai sofrer mais do que o ano passado. Que já sofreu bastante. Caramba, ganhou nas últimas 2 rodadas do Vasco e do Grêmio. Já chegou contra o Curitiba na última rodada, não tinha mais chance de cair. Mas esse ano até as últimas rodadas. E aí tem que olhar bastante para Criciúma, Fluminense e até o Red Bull Bragantino, que não está bem na competição. No brasileiro aqui, para ser bem exato, quando eles têm 22 pontos e 24 jogos. O Juventude, ele tem 28 pontos e 23 jogos. 6 pontos a mais e um jogo a menos. Criciúma também. O Criciúma também. Criciúma também. Quer dizer, é exatamente igual. Ou seja, o Corinthians briga com quem? É mais com o Vitória, né? Mas o Vitória tá atrás. Já tem ali, na zona de rebaixamento, já tem Corinthians, Vitória, Atlético... até o que o Corinthians briga que vocês acham que o Corinthians tem mais chance de passar? Essa é a pergunta. Eu acho que não passa nenhum dessa turma. Não é você acha que não passa nenhum. Não, tem o Fluminense, né? Você acha que passa. Quem que dá pra passar? A gente tá voltando pra Rádio Jovem Pan em 5 segundos. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. O Vamp tocou no assunto aqui dos outros times, aí o Flávio Prado tocou na tabela do brasileiro. Eu olharia para Criciúma, que está lá já na frente, próprio Juventude e Red Bull Bragantino. Tem o Fluminense. Eu acho que o Fluminense briga muito menos. O Fluminense tem 24 pontos. Mas o Fluminense... E 24 jogos. Ele tem um jogo a menos que o Corinthians, mas ele tem só 2 pontos a mais. Mas o Fluminense tem muito mais time. Não, ok. Chegou o Thiago Silva. Mas se eu for olhar aqui... O Fluminense estava muito embaixo. Ele está pontuando bastante. Se você olhar aqui, é o que está mais perto. Se você pegar a tabela do segundo turno, o Fluminense é um dos líderes. Sim. Fluminense e Grêmio. Se você pegar a tabela do segundo turno, Fluminense é um dos líderes. Eu vou até pedir pro PH pregar pra gente, porque a campanha do Fluminense não dá um otimismo pro torcedor corintiano de que vai passar. Porque, gente, mesmo o Bragantino, que tá caindo pra caramba, ele tem 27 pontos, ou seja, jogo a menos também. 5 a mais que o Corinthians e um jogo a menos. Ainda é muita coisa. O que tá mais perto aqui é o Fluminense, que tem... Mas ele tem 2 pontos a mais e um jogo a menos. Mas concordo com vocês, ele está melhorando no campeonato. Ou seja, a situação do Corinthians é dramática, hein, gente? Eu acho que nesse monte aí o Corinthians não passa nenhum. Bragantino, Criciúma, Juventude e Fluminense. Acho que o Corinthians não passa nenhum. Pelo menos... Ele cai. Pois é. Então, Flávio, eu não queria falar isso, mas... Não, porque aqui não tem... Como é que é? O Internacional já foi para 29 pontos com 21 jogos. Pois é, a Corinthians não vai alcançar. Então, aí depois vem o Criciúma, Juventude. O Grêmio... 27 pontos, 22 jogos. O Grêmio tem a melhor campanha 27 pontos, 3 jogos. O Grêmio tem a melhor campanha do segundo turno. Então, aí não tem. Ou ele tira essa distância do Bragantino, que é muito grande, são 5 pontos um jogo a menos, ou o Fluminense. Senão ele vai ficar dos 4 lá. Não tem muito. É isso aqui. É isso que eu tô falando. É muito complicada a situação do Corinthians. Olha, eu diria que tem que ter um milagre. Mas aí o que eu pergunto, vamos lá. Hoje o Corinthians poupou, vocês concordam? Porque o Garro não começou jogando. O Garro é o principal jogador do Corinthians hoje, certo? Só o Garro, o resto tudo é igual. Então poupou uma parte do jogo. Para de ser ridículo. Ele não é o único. É o único, sim. O resto é tudo igual. É tudo igual Ele mesmo. é o único diferente. O resto quando ele tem um monte de jogador, nota 4, 5. E é verdade. Não, o Garro é 6, 6 e pouco. Mesmo. Só. Não, calma. O Corinthians tem jogador. Só o Garro diferente. O André Ramalho não é mau jogador. Mas se o André Ramalho jogar o Gustavo Henrique, jogar o... Tudo nota 5. Tudo a mesma coisa. O Corinthians ele é entre 4 e 5 e o Garro 6.
E o Garro também não é nada, é que também, ele se destaca na Mas aí é o que eu falo. Você diz que ele não é nada demais porque ele tá num time ruim, pô. Tá bom, Às mas vezes o Garro também jogando num time que tá certinho, pode que ser. tá forte, pode ser um baita Na jogador. realidade, ele é 6 e no elenco de 4 e 5. Mais pra 4 do que pra 5. Então tá, então se o Garro não começou de titular, o Corinthians poupou hoje, O certo? time, o time todo, Não o time todo. a coisa- Ele poupou. Então ele tá mostrando que o foco realmente é o brasileiro. Certo? Acho que não poupou ninguém, só o Garro. O resto é tudo igual. A coisa tá tão André brava. Ramalho, você não acha que ele poupou? Também, não é um zagueiro. Não tem nada demais, não. Não fui eu, Mas- foi ele. Eu sei. Ô, Vamp, Ontem fui eu, hoje foi ele. ô, Vamp, a coisa tá tão brava. Olha só o que o Ibis fez com o Corinthians hoje. Pra quem já perdeu tudo, perdeu meu Twitter, não vai mudar nada. Só não posso perder pro Corinthians. O Ibis postou isso. O Ibis fazendo piada com o Corinthians. Já não basta o Flávio Prado, já não basta o Piperno. Não faz piada, não. Não. Agora, O Corinthians não tem jogador nenhum, é só o Garro. quando eu te falava que era time café... O único jogador que é um pouquinho melhor, que se destaca, um pouquinho melhor, é o Garro. O resto é tudo igual. Mas tudo igual, entre 4 e 5. O Garro é 6. O Garro também joga. O Garro não jogaria no Palmeiras, não jogaria no São Paulo, não jogaria no Flamengo, não jogaria lá no Atlético. Mas no Corinthians ele joga, então ele até se destaca. Porque o time do Corinthians é Aonde muito você falou que ele não jogaria? Repete. No Palmeiras, Não, no Palmeiras eu também acho. no São Paulo, no Flamengo, no Atlético, no Cruzeiro. Não jogaria. Já que eu concordo com o Flávio. Mas é verdade. Ele é nota 6. Ele É isso, mas cara. no Corinthians ele destaca. Não, o PH tá falando no meu ponto, as baboseiras que ele fala. Isso aí, Vamos lá. Mas no Internacional ele Então joga. quer dizer que o Garro é melhor que o Arrascaeta. Então ele não jogaria no Flamengo. Ah, meu Deus. Então quer dizer que o Garro é melhor que o Hulk. Não. No Atlético Mineiro ele não jogaria. Não. Não é melhor que o Veiga. Não é melhor que o Matheus Pereira. Não é melhor que o No meio Matheus campo do Pereira. Bahia ele não jogava também. Meio campo Bahia. Também não. Também não. Everton Ribeiro é melhor. Fortaleza, jogaria? Acho que não. Não. O Fortaleza talvez... Ah, pelo- aquele Pochettino? Acho que não. Pelo talento, talvez sim. Ele não é Agora, melhor- talvez não pelo grupo, né? Até que o time é ruim. Ele destaca pela ruindade dos outros, é verdade. Ele é um jogador nota 6, caiu no elenco 4, 5, ele destaca. Que joga num time café com leite, como vem falando desde o começo do ano. Gente, E o senhor Flávio e fica- Piperno, eles são não muito sei o quê. ridículos, cara. Mas é verdade. Você chama a gente de ridículo desde o começo do ano e a coisa só piora. Não, pior que você tá calando a minha boca. Porque realmente o Corinthians tá virando café com leite mesmo. Claro, todo mundo vai... Tá ridículo. Aqui nós mas estamos eu olhando. nunca vou ser a favor de chamar o Corinthians de café com leite. Mas, porra, tá feio. Gente, nós estamos fazendo aqui um levantamento bem grosseiro com relação a rebaixamento. Mas a gente olha aqui, você realmente não vê, a não ser que mude assim, sabe? Domingo aconteça uma mágica Esse cara e que ele veio do começa Chaves, a jogar, assim, seja ele lá. começa a jogar muito, ganha do Flamengo e tal. Se ele não der uma mega arrancada, mas tem que ser uma arrancada muito grande, ele está rebaixado. Nós estamos com 23, 24 rodadas. Olha, acho que nem o mais fanático do corintiano acredita que ele possa fazer esse milagre aí de conseguir alguma coisa. E ó, o que eu falei pra vocês, tu vê que a minha memória tá boa. Grêmio, segunda melhor campanha do retorno. Tá subindo o O time Pedro Henrique ficou bem feliz com essa notícia e me passou aqui. que estava brigando com o Corinthians. O Pedro Henrique, né, Vamp, ficou feliz com essa notícia, que o Grêmio tem a segunda melhor campanha do retorno, do nosso PH, e me passou, ele tá lá todo sorridente me passando essa tabela. E aí nós temos o Fluminense, como eu Terceiro. falei. Terceiro. É. Como é que a gente vai imaginar São os que o times- Corinthians vai passar o Fluminense? O Fluminense é o melhor retorno. Vai. É o terceiro melhor São retorno. os times que estavam brigando lá embaixo. Sim. Então não sobrou ninguém pro Corinthians. Porque os que estão atrás. Ó, porque aqui, ó. Gente, foi e a essa baia. pilha, o torcedor do Grêmio já tá dizendo que vai terminar na frente do Internacional. Porque o Grêmio tá fazendo. O Grêmio tá fazendo uma campanha Ele vai- belíssima aí no retorno. Ele vai disputar a vaga em Libertadores ainda. Até porque, se entrar lá, por exemplo, o 8º colocado, o Grêmio tá na briga. O 8º hoje é o Vasco. Ó, gente, não muda nada. Mas até o Cuiabá, que está atrás do Corinthians com 18 pontos, o Corinthians tem 22, o Cuiabá tem 2 jogos a menos. Até o Cuiabá pode passar o Corinthians. Não muda nada. Você ser 17º, Claro. 18º, não muda nada. É a mesma porcaria. De 17º para baixo, né? Mas até o Cuiabá tem uma campanha teoricamente melhor que a do Corinthians. Eu lembro sempre o seguinte, na antepenúltima rodada, o Corinthians vai jogar em Criciúma. Se por acaso ele tirar 5 pontos aí do Criciúma, ainda vai ter que ganhar lá para passar o Criciúma. Isso mesmo. Então é muito... Olha, o Corinthians está na UTI.